Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos iniciar o nosso devocional? Hoje nós vamos iniciá-lo com uma oração e vamos ler também a nossa palavra profética sobre o nosso lar, amém? Hoje é sábado, né? Então, embora esteja confuso, né? Mas é sábado. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos orientado, nos direcionado, nos capacitado, nos fortalecido, nos abençoado. Ó Senhor, muito obrigado, porque muito mais do que pedimos e até pensamos, recebemos de Ti. Toda honra e toda glória é tua, Senhor. Teu é o reino, o poder e a majestade e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, ministra em nós nesta noite. Obrigada, Senhor, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Capacita-nos, ó Deus, com o dom do discernimento, do entendimento, da sabedoria. Provê para nós, Senhor, sob medida, o despertar do nosso conhecimento. Provê para nós, Senhor, sob medida, com clareza, Jesus, uma percepção maior de tudo quanto acontece ao nosso redor, nas nossas famílias, nas nossas vidas mesmo. Tem coisas, Senhor, que acontecem em nossas vidas que nós não percebemos. Mas quando temos do alto do Teu trono a sabedoria que nos é necessária, Senhor, aí sim, o Senhor abre os nossos olhos espirituais, amplia a nossa visão, nos traz uma sensibilidade e assim nós podemos enxergar com clareza, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ministra em nós, forja em nós o Teu caráter, dê a nós um coração puro, o espírito reto e quebrantado. E que venhamos, Senhor meu Deus e meu Pai, em todo tempo glorificarmos ao Senhor. Para todo sempre nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém? Aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, esse que já está aqui em azulzinho, o Senhor nos diz, olha como é importante. Minha mãe falava isso aqui para mim, desde criancinha, meu pai também, minha avó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Glória a Deus, aleluia. E estaremos profetizando no nosso lar o ensino e o discipulado de Jesus em nossas vidas, em nossas famílias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Repitam comigo com autoridade aquela que Deus lhes deu quando morreu ali naquela cruz, por amor às nossas vidas. Profetizo que meu lar será um lugar de ensino e discipulado, onde cada membro crescerá na fé e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Também declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor e não abro mão de ir morar no céu com a minha família. Amém. Glória a Deus. E hoje o nosso devocional é sobre Jesus. Hoje é o sábado de aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Eu mudei aqui um pouquinho porque o Espírito Santo de Deus me tocou para virmos aqui. Eu estou fazendo este devocional da Semana Santa. Eu ainda não cheguei no sábado. Deveria ter começado esse devocional no domingo passado, né? Mas acabou que eu não me atentei e iniciei ele ontem. Mas já estou aqui nesse segundo capítulo e ele é lindo. Se vocês quiserem, depois faço com vocês. Mas vamos para o sábado de Aleluia. Fala sobre a semana todinha, a Semana Santa e a Páscoa. Hoje é o sábado de Aleluia, então vamos lá ler o devocional do sábado de Aleluia. O sábado de Aleluia. Vocês sabiam que meu filho Felipe nasceu no sábado? Muitos dizem sábado de Aleluia, mas o meu filho nasceu no dia da morte de Cristo. Constatado pela NASA, é uma empresa, né, internacional, de inteligência, de ciência, sabe? A NASA, muito ciência, que vai lá para fora do mundo, da nossa Terra, vai estudar a Lua, os outros planetas, com foguetes e tudo mais, mãe. Então, essa NASA, ela atestou que Jesus morreu no dia 3 de abril do ano 33 e que houve um eclipse de 3 horas, de meio-dia até as 3 horas da tarde. E o sábado é o sábado de Aleluia. O Felipe nasceu à 00:20 do dia 3 de abril. Glória a Deus. O sábado de Aleluia é marcado pelas trevas e pela espera. Aquele suspense, aquela angústia. Aquelas mulheres estavam ali, não podiam fazer nada porque era sábado. Uma espera na dor, na esperança e com perguntas sem respostas. Agora que Jesus foi morto, os principais líderes e fariseus querem que o túmulo de Jesus seja protegido por pelo menos 3 dias. Mal sabia eles que estava ali cumprindo a profecia de Deus. O líder romano, Pôncio Pilatos, ordena que seus guardas protejam o túmulo de qualquer pessoa que deseje entrar. Eles também rolaram uma pedra na frente da entrada do túmulo para selá-lo, o que significa que eles passaram argila, que era a cola de antigamente, né? Não tinha cimento, era argila. Ou alguma substância macia para grudar lá, na fresta que se quebraria se a pedra fosse movida, entendeu? Se a pedra fosse movida, era como se fosse assim, a gente coloca um calço na porta, se um palito assim na porta, se alguém abrir aquela porta, a gente vai saber que abriram aquela porta, porque o calço vai estar no chão, vai estar caído, né? Então, foi o que eles fizeram, eles colocaram uma espécie de armadilha, para que se aquela pedra se quebrasse, fosse movida, ela se quebraria. Eles marcam a argila como um símbolo romano imperial, para que qualquer pessoa que quisesse violar o selo enfrentasse as consequências do brutal governo romano. Imagine que você é um dos primeiros seguidores de Jesus. Você esteve esperando pelo Messias prometido durante toda a sua vida. E então você ouviu a palavra de Jesus. Você falou com ele e viu seus milagres. E você passou a acreditar que ele está cheio do poder indestrutível de Deus, porque ele é o Messias prometido. Mas agora ele está morto, foi crucificado, assassinado. Você o ouviu falar sobre morrer e voltar à vida, mas como
isso é possível? Ele era apenas outro mágico? Outro sábio errante que vende falsas promessas? Sua esperança no Messias teria sido extinta com a morte de Jesus? O sábado de Aleluia convida-nos a experimentar as trevas, as perguntas e o luto que tantas vezes nos acompanham nesta vida. Onde está Deus? Por que passamos por tanta dor? Pensávamos que Jesus havia vindo para nos resgatar, mas e agora? Hoje, nos sentamos nas trevas do sábado de Aleluia e encontramos descanso, sabendo que nas trevas da vida Deus está vivo e trabalhando em profunda dor. Deus ainda está lá, em nossa espera. Deus não se esqueceu de nós. Ele nos ama e trabalha de sua maneira para restaurar a vida a cada um de nós. A pedra selada não conseguirá prender Jesus. A morte não é o fim. Vamos orar? Orem comigo. Essa oração para o sábado de Aleluia. Criador do céu e da terra, concede que, assim como o corpo crucificado de teu amado Filho foi colocado no túmulo e descansou neste sábado santo, também acompanhemos Cristo na sua morte. Aguardemos o terceiro dia e com ele ressuscitemos para uma vida nova por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Agora vamos para a leitura? A nossa leitura é em João, capítulo 19, do versículo 39 e 40, que o Senhor nos diz assim: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. E em Salmos capítulo 130, versículo do 1 ao 8, o Senhor nos diz assim: das profundezas clamo ao Senhor, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina eternamente. Amém? Agora eu vou voltar lá para a outra parte. Vejam, eu trouxe aqui o que a NASA disse. O que a NASA descobriu sobre a morte de Jesus
surpreendeu muitos, mas a Bíblia já sabia, e nós cristãos que cremos no Senhor, sabedores e lendo a Bíblia, nós aprendemos, né, que tudo isso nós já sabíamos, o que a NASA descobriu. Muitos estudiosos defendem que a crucificação de Jesus ocorreu no dia 3 de abril do ano 33. A NASA, essa empresa de ciência, a ciência do mundo todo passa pela NASA, tá, mãe? Para você entender o que é a NASA. É um grupo de cientistas muito inteligentes que Deus capacitou essas vidas para que descobrissem coisas a respeito do nosso mundo, tá? A NASA revelou recentemente que um eclipse lunar, ocorreu em 3 de abril do ano 33. Segundo o levantamento dos cientistas da Agência Espacial Americana, a duração do eclipse foi de 2 horas e 55 minutos. Eu não acredito neles, por quê? Porque a NASA é regida por ser humano, e ser humano erra, então eu acredito na Bíblia, porque na Bíblia o Senhor disse 3 horas, então foi 3 horas, foi de meio-dia até as 3 horas da tarde, vejam bem. E o que a Bíblia já sabia? Ao meio-dia, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 45. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Então, a NASA está errada. Ela é regida por seres humanos. Ela está errada. Não foi 2 horas e 55 minutos. Aqui ela diminuiu 5 minutos. Foi 3 horas. A Bíblia diz 3 horas. Então, Ele vive. Ele reina. Aleluia. Glória a Deus. E em breve voltará para nos buscar. Amém? Eu quero encerrar cantando um pedacinho de um louvor que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia, glória a Deus. Vou mandar esse louvor para vocês. Alegrem-se, alegrem-se, porque Ele vive, Ele reina e voltará para nos buscar, assim como Ele prometeu. Amém?